Muito bem, então na aula de hoje a gente vai ver um famoso teste de médias que chama análise de médias? Não, análise de variância, mas que é um teste de média, mas tem nome variância. Ixi, agora complicou. Meu Deus, que confuso. Mas não se percam, porque na aula de hoje, ou de agora, né? Você está assistindo isso tudo no mesmo dia, pode ser que hoje, ontem não faça muito sentido. Eu, Thiago Marum, e o nosso querido Vinícius Castanho, que está no backstage, a gente vai te explicar direitinho por que a análise de variâncias se trata de um teste de médias, tá bom? Vem com a gente que a gente já te conta tudo. Vai! Ó, o negócio é o seguinte, na aula de hoje, vocês vão ser muito bem-vindos ao canal Educacional THM direto do estúdio da banda, tá? Eu não quero alongar muito esse vídeo, porque ele é um tema complicado, eu quero tratar com calma o vídeo e não perder tempo na introdução, pedindo pra vocês fazerem o que vocês já sempre fazem, que é o quê? Curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal, nas nossas mídias, ir lá no site, baixar a apostila lá, tudo mais. Vocês já sabem que o nome é thmestatistica.com e tudo mais, tá bom? Então, muito obrigado pelo apoio de sempre. Podemos começar a aula agora, Vinícius Castanho. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver como é que eu vou fazer essa coisa aqui. Vamos primeiro dar o nome da aula, colocar na nossa lousa digital o nome da aula de hoje, que é Análise de Variância, ou a nova Analysis of Variance, do inglês Analysis of Variance, né? Falei muito bonito mesmo. Chique. Chique. Mas se trata do quê? Se trata de um teste de médias. Vamos lá. Vou recapitular alguns conceitos e aí a gente vai para a aula de hoje, que é um tanto quanto importante para você que está fazendo um curso de estatística inferencial. Talvez uma das aulas mais importantes do curso seja a que culmina aqui na análise de variância, né? Ó, até então a gente fazia teste de médias com uma média, com duas. Eu vou colocar com duas aqui o exemplo que a gente colocava. Olha, eu tinha duas médias lá que eu queria comparar populacionalmente. E eu falava, olha, a média A, média populacional do grupo A é igual a do grupo B. E eu testava, né, se um grupo podia ser diferente do outro, tal. Isso aqui dava um teste lá com uma estatística de teste x barra A menos x barra B. E aí eu tocava a vida, né, com essa ideia de que a gente tem com x barras uma distribuição normal, e aí, pô, x barra A menos x barra B também é normal, e a gente chegava no valor crítico, no valor da amostra, rejeitava, não rejeitava o teste, aquela coisa toda, e muito bem. Aí a gente viu também, nas últimas conversas nossas, um teste de variâncias, e aí a gente viu que em vez de fazer subtração de variâncias, a gente não fazia bem uma subtração, a gente fazia um quociente, a gente transformava isso aqui em sigma A sobre sigma B igual a 1 e na hipótese nula diferente de 1. E aí eu falei para vocês nessas aulas aí de teste de variâncias que a gente tinha uma estatística de teste chamada F de Snedecor. Muito bem, então a gente estava comparando as duas populações, tanto em termos de médias quanto em termos de variâncias, e quando a gente usou uma média com a outra, a gente fez o x barra caiu numa distribuição normal ou numa t-student, por aí foi. E quando a gente tratou de variâncias, a gente caiu numa F-Snedecor, e aí a gente fez um exercício que basicamente consistia de, para fazer um teste com uma F, né, tratando diferença ali, testando variâncias uma sobre a outra, a gente caía num F calculado, num F amostral e concluía ou não o teste. Muito bem. Por que eu falei de variância, sendo que eu estou falando de teste de média? Vocês já vão entender. Agora, a situação mudou um pouco. Igual é o Tropa de Elite, que é o inimigo agora é outro. É Tropa de Elite? É genérico. Acho que é o inimigo. É genérico. Então, bom, agora o inimigo agora é outro. Por quê? Porque agora eu posso ter K médias. E que eu assumo originalmente que são iguais. Então eu não tenho mais duas médias comparando par a par. Eu tenho agora K médias. E a minha hipótese alternativa, em vez de ser as milhares de combinações que eu posso ter com K médias, eu posso falar, olha, o A é diferente dos demais.
o A e o B são diferentes dos demais, o A, B e o C são diferentes dos demais, só o B é diferente dos demais, só o C é diferente. Se eu ficar fazendo as combinações, a gente não acaba o vídeo. Agora, a nossa hipótese alternativa, é pelo menos uma média é diferente. É isso que a gente quer testar. Pelo menos uma média é diferente. Pode ter mais de uma média diferente? Pode. Pelo menos uma média é diferente das demais. Beleza. Então, como que eu faço isso? Olha só, se eu tivesse que fazer agora a mesma operação que a gente fez para duas populações com média, x barra A menos x barra B menos x barra C menos x barra D, isso aí não ia acabar. E a distribuição normal, pertinente para esse caso, ia ficar uma coisa muito louca, gente. Ia ficar muito complicado. Então, a gente vai primeiro organizar isso com... Eu vou ter resultados agora, né? Com médias. Eu vou colocar cada população em umas linhas, por exemplo. Eu vou colocar assim, ó, eu tenho resultados aqui. Para cada uma dessas populações eu tirei amostras com N elementos. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, até N elementos. Então, pô, a amostrinha A deu lá um valor de 5, de 10, de 2, até o N. O enésimo resultado foi 2.5. Pronto, eu tenho 4. Aqui eu pus 4, né? Mas eu vou colocar como N, vai? Vou deixar um valor assim, ó. Eu tenho de 1, eu tenho de 1 até N resultados possíveis para cada população. Então, ó, eu estou colocando nas linhas aqui as minhas populações que eu tenho, as grandes médias. Tá. E aí, qual que vai ser a ideia, gente? Se eu tiver, né, um grupo de resultados A, B, C e D, né, se realmente as populações forem iguais, a dispersão dos resultados do A em comparação com a do B, com a do C e com a do D, a dispersão entre linhas, vamos colocar dessa forma, ela tenderá a ser pequena, homogênea, menor. Por quê? Porque eu tenho vários grupos, então se eles são muito iguais, as variações entre os grupos são pequenas. Vê se faz sentido lógico isso, né? Eu tenho vários grupos parecidos e dispersão é uma coisa que mede espalhamento, mas se esses grupos são parecidos, então a dispersão entre as linhas tem que ser pequena, se eles são iguais. Então a gente vai decompor um problema de testar médias em um problema de testar variâncias. E aí a coisa fica um pouco mais diferente do que vocês estão acostumados, né? A gente vai falar o seguinte, eu vou testar a variância entre linhas ou entre amostras, né? Amostra A, B, C e D, em comparação com algo que eu vou chamar agora de variância residual. Daqui a pouco eu explico o que isso é. E eu vou falar, olha, se esses grupos forem muito parecidos, isso aqui é igual a 1, certo? E se for diferente, se for, na verdade, se a minha variância entre as linhas for muito grande, o que isso vai acarretar? Vai acarretar que pelo menos uma linha dessas A, B, C, D, olha, por exemplo, para D assim, imagina que a D é a favorita aqui a ser diferente, ela vai puxar essa variância entre amostras, esse numerador, para muito para cima. E o sigma ao quadrado residual, que eu ainda não expliquei o que é, mas está lá, vai continuar mais ou menos do mesmo jeito. Então, se eu tiver uma média pelo menos diferente das demais, o que vai acontecer, no fundo, é que eu vou ter uma variância entre amostras maior do que a variância residual. Já vou explicar aqui que é residual, mas vamos lá. A gente trocou um teste de médias, vou colocar aqui assim, ó. Eu estou trocando esse teste daqui de cima por esse de baixo. Só que, percebam que eu fazer é difícil, né? Vejam que ao fazer essa troca da seta vermelha aqui, eu mudei, né, a minha estatística de teste, porque eu estou criando um teste de hipóteses com parâmetros populacionais que são variâncias. E aí, se eu estou comparando duas variâncias, eu cairei num teste em que a minha estatística de teste, que a gente precisa de uma estatística de teste, né? Estatística de teste é uma F, diz Nedekor. Por isso que foi tão importante a gente ver teste de hipóteses com duas médias, por exemplo, como que se desenvolvia para comparar as duas médias, e depois a gente viu o teste de duas variâncias, não só para testar variâncias,
mas para testar médias num cenário maior, num cenário amplo, né? Com K médias, por exemplo. Eu vou cair num teste F. O que nos falta agora? Definir como eu calculo, né, a minha estatística de teste F, que vai ser o seguinte, olha, minha F amostral, então, ela vai ser fruto, né, da divisão da dispersão entre amostras, que eu ainda não falei como que a gente calcula, mas seria a variância entre amostras, entre linhas, nesse caso, pela variância do resíduo, a variância residual. Então, vamos ver como se calculam essas coisas agora, tá? Vou chamar a atenção que a gente está tratando de variâncias. E aí, variância, né? Se você não está muito habituado com o que significa variância amostral, por exemplo, deixa eu deixar o exemplo mais para baixo aqui. Deixa eu ver onde está o resto. Tá. Não que eu tenha uma colinha aqui, não é isso. Mas se você não está muito habituado com variância, dá uma pulada no nosso vídeo de medidas de dispersão, porque lá a gente define, né, um número um numerador para a equação de variância e um denominador que a gente chamava de graus de liberdade, o número de informações que eu tenho. E aqui, quando eu tiver uma variância, né, eu vou colocar uma variância, opa, tenho que clicar de novo, vou colocar uma variância qualquer aqui, eu vou ter uma soma de quadrados em cima, uma diferença xi menos x barra ao quadrado, é uma soma, aí eu vou colocar aqui, ó, a variância que a gente mais aprendeu ali, naquele exemplo, ó, era uma soma de xi menos x barra ao quadrado. Então, xi menos x barra ao quadrado é um quadrado de algo e eu tenho uma soma do quadrado, né? Então, eu tenho no numerador uma soma de quadrados e embaixo, né, o denominador dessa equação aqui é o grau de liberdade, o número de informações. Esse conceito a gente vai usar bastante, porque a gente vai definir agora a variância entre amostras, que vai ter a soma de quadrados entre amostras e o grau de liberdade entre amostras. Depois a gente vai definir também a soma total, que vai ter a soma dos quadrados total pelo número de graus de liberdade total e a soma residual, o desvio residual, perdão, a variância residual, que é a soma de quadrados residual pelos graus de liberdade residuais. Vamos um por um. Eu falei do entre amostras porque eu estava discutindo bastante ele, mas eu prefiro começar até pelo total, que ele é mais simplesinho. Esse é um dos jeitos da gente poder ali resolver um exercício de análise de variância, mas eu vou explicar para vocês como que vai funcionar isso. Eu estou explicando com mais detalhe o que são somas de quadrados, né? Porque é daqui que nasce essa coisa da gente... acho que eu não consigo puxar para cima nessa nova atualização. Eu consigo circular tudo? Deixa eu ver. Vamos tentar. Circulei tudo. Eu tinha feito isso. Não estou conseguindo puxar para cima. Tudo bem. Você já conseguiu puxar para cima? Tenta com a caneta. Com a caneta, então. Eu estava tentando. Tudo bem. Eu escrevo de novo, vai. Bom, qual que é a ideia aqui? A gente vai definir isso para ter o sentido físico de como trata. Então, o exercício de hoje que eu vou fazer, ele vai tratar dessa soma aqui mais na fórmula mesmo. Só que no exercício, no vídeo seguinte, o Vinícius Castanho vai introduzir ali um exemplo com uma tabela, com um quadro de análise da variância, que é um jeito mais prático de resolver. Só que aqui, como é aula teórica, né? Agora que eu e o Vinícius fizemos as pazes, que a aula teórica é importante também, e a gente já tá de boa, né? Certo? Certo. Certo, porque você aceitou realmente que... Sim, você me mostrou que... existe realmente uma superioridade nas aulas de conceito, mas enfim, eu não vou voltar a falar sobre isso. Enfim, como a gente está de bem agora, amigos mindinhos, ele vai fazer a parte mais prática na aula que vem e eu vou mostrar mais ou menos de onde veio a lógica disso, tá? Então vamos lá, soma de quadrados, eu vou pôr em preto, vai? Soma de quadrados total, variância total. O que é isso? É como meus dados variam no todo. Ele é uma soma de quadrados total pelo grau de liberdade total. Muito bem. O que é a soma de quadrados totais? É eu pegar cada valorzinho, percebam que agora eu tenho lá naquela tabela que eu fiz para vocês, ó, cada um, deixa eu ver se dá para ver aqui, ó, x da amostra A, o primeiro elemento, x da amostra A, segundo elemento, x da amostra A, enésimo elemento, x da amostra D, primeiro elemento. Eu tenho
I linhas, por exemplo, e J colunas, na verdade K linhas e N colunas, enfim, e eu tenho que pegar cada valorzinho desse, então X, I, J, cada valorzinho dessas células, subtrair pela grande média da tabela toda e elevar isso ao quadrado e somar tudo. Então eu vou pegar cada célula, subtrair pela média de todos os resultados, elevar isso ao quadrado, isso vai ser a minha soma de quadrados e eu vou somar tudo. A soma de quadrados total é isso. E o número de graus de liberdade total é o número de informações que eu tenho. Olha, se eu tenho N colunas e K linhas, eu tenho N vezes K informações. Só que eu tô lá no meu cenário de variâncias e aí eu tenho que trocar algo por uma média do todo. A gente falou disso lá no vídeo de medidas de dispersão. Eu perco 1 grau de liberdade. Então, no total, eu tenho NK menos 1 graus de liberdade. Então, quando eu divido esses dois termos aqui, eu vou ter a minha soma de quadrados total. Por que eu estou falando da total? Porque ela é tudo. E a gente vai ver lá no vídeo seguinte, com o Vinícius Castanho, que a gente usa bastante o total, o entre amostras e o residual é o que sobra. Mas aqui eu vou fazer com calma o residual também, só para a gente ter feito isso uma vez. Então, soma de quadrados total é isso. Deixa eu usar mais as que a gente vai usar agora. É o seguinte, olha lá. Soma de quadrados entre amostras, para calcular a variância entre amostras. Eu preciso pegar N vezes, multiplicar isso por uma somatória de cada valor de linha menos a sua média global. Então eu preciso calcular a média global, pegar cada valor da linha. Então, linha A, para a linha A, eu preciso pegar primeiro valor menos a média total, segundo valor menos a média total, enésimo valor menos a média total. Para cada uma dessas subtrações que eu fiz, eu vou elevar tudo ao quadrado. Isso vai ser o resultado lá da minha linha A. Aí eu vou somar isso com o da linha B, com o da linha C, com o da linha D. Ótimo. E os graus de liberdade? Graus de liberdade entre linhas. Eu tenho quantas linhas? É o número de médias que eu estou comparando. São K médias. Então eu tenho K graus de liberdade, mas eu estou na variância. E variância tem aquela coisa de perder 1 grau de liberdade. Então eu tenho K menos 1 graus de liberdade. Muito bem, tem quem coloque isso daqui de uma maneira um pouco mais diferente. Não, mas melhor nem mostrar, depois eu mostro a anotação no final, melhor. Tudo bem, e aí eu tenho o meu resultado residual. Percebam que agora, ó, desse lado aqui, eu já teria como calcular o numerador do meu valor amostral, né? O residual é o seguinte, eu já vou colocar uma anotação resumida aqui para vocês. Se eu pegar a variância amostral de cada linha e somar elas todas, dividindo por o número de médias que eu estou avaliando, então eu tenho lá 4 linhas nesse exemplo. Nesse exemplo é foda. Nesse exemplo é difícil. Eu tenho 4... o pessoal do ensino superior acho que tudo bem a censura, mas, né? É complicado. É complicado, é muito difícil. É difícil para caramba. Como eu tenho 4 médias aqui, então o meu K seria 4. Eu teria que pegar variância da linha 1, beleza? Variância da linha 1, soma com a variância da linha 2, com a da linha 3, com a da linha 4 e divide isso por 4. É como se fosse uma média das variâncias das linhas. Mas falando assim fica bonito, mas eu espero que esteja fazendo sentido. Muito bem, aí quando eu tiver esses dois, eu vou ter o meu F amostral, que vai ser a divisão de um pelo outro, como a gente viu. O meu F crítico, ele vai ser o quê? Vamos lá, vai ser uma F Snedecor, que tem o número de graus de liberdade do numerador, que é K menos 1. Só que aí, o que acontece? K menos 1, o que acontece? O número de graus de liberdade do resíduo não é K. Por que não é K? Porque eu estou já colocando uma fórmula aqui reduzida, tá? O número de graus de liberdade total é NK menos 1. Beleza. Eu tenho, nesse exemplo aqui, 3 parcelas. Tudo, entre amostras e resíduo. O que é resíduo? É tudo que sobra. Eu pego tudo, tiro as amostras, tiro entre amostras, é o que sobrou. Então, o resíduo é a subtração do total pelo entre linhas, pelo entre amostras. Então, o número de graus de liberdade do resíduo é o que tinha no todo
menos o que tem entre amostras. Aí eu vou colocar bem simplesinho aqui, no todo eu tinha nk-1. Eu tenho que subtrair isso por k-1. Aí se vocês fizerem essa equaçãozinha bonitinha aqui, vocês vão ver que eu tenho k vezes n-1 graus de liberdade. E aí eu tenho que associar isso a uma significância do teste para poder testar. Como é um teste de variâncias, vocês já sabem, né? A gente normalmente coloca o maior valor no numerador, mas aqui o teste já foi montado assim e inclusive ele sempre é unicaudal, olha lá. Então basta a gente comparar com essa f crítica e o alfa aqui, nesse caso o alfa não vai mudar, a significância do teste sempre vai ser a cauda mais a extrema direita que você tiver. Basta comparar se o meu f amostral ultrapassa o valor crítico. Vamos fazer um exercício para isso não ficar confuso. Aí, qual que é a programação? Eu mostro para vocês uma notação que vai simplificar, só que agora, como é a primeira aula, vocês estão ali se acostumando, pode parecer mais feio, mas aí o Vinícius vai pegar essa notação, essa tabela e fazer um outro exercício, agora que a gente está de bem. E então ele vai introduzir conceito na aula de exercícios, que é algo que eu venho falando que é importante. Do mesmo jeito que ele introduziu exercícios nas aulas de conceitos, nossa relação é uma coisa muito à parte. Você fala. Quando eu estiver em frente à câmera, eu vou falar poucas verdades. Entendi. Eu estava dizendo que a nossa relação é muito boa. Muito e boa. O pessoal pode comentar quem eles preferem. Não, melhor não. Você faz exercício, eles querem prova. Vamos deixar essa conversa para o exercício. Pneus de 3 marcas foram testados quanto à sua durabilidade. Então eu tenho 3 marcas, hein? Beleza. Os resultados obtidos em milhões de quilômetros estão expressos na tabela abaixo. Rodamos lá 4 pneus para cada marca. O primeiro pneu atingiu da marca A 34 milhões de quilômetros e aí ele morreu. Então ele durou 34 milhões de quilômetros. Eu vou falar agora só 34, 38, 31, 35. Beleza. Primeira marca, olha lá. Tá lá com uma média, se você fizer aqui, eu já vou calcular aqui só para a gente ter uma ideia, tá? De 34,5. A segunda média da marca B, que tem lá 32, 34, 31, 29, tá com 31,5. Essas são nossas amostras, né? E a terceira tá muito pior. Por quê? Ela tem lá um pneu que rodou 30, depois 25, depois 28, depois 23. 23 é muito pouco. Então, a própria amostra tá dando indícios, é que a amostra não dá indício, né? Ela é o resultado, né? Você tinha uma suspeita que há uma marca melhor que a outra. E nesse caso, a marca que dura mais, ela é melhor, né? A que tiver maiores resultados nesse problema aqui, vai ser uma marca com melhor desempenho. E aí você estava suspeitando que tinha pelo menos uma das 3 diferente das demais em média. Pode ser que a marca A seja melhor que a B e que a C. Pode ser que a marca A e a B sejam melhores que a C. Pode ser que só a C seja melhor. Sei lá, você tem várias combinações das 3 para médias iguais, uma diferente, 2 diferentes, né? Mas lembre-se do nosso teste. O teste há pelo menos uma média diferente entre as 3. E aqui com essa amostra a gente pode suspeitar, depois de já ter esse indício, esse teste montado, que talvez a marca C fosse a diferente das demais, né? Ou que a B e a C sejam diferentes da A, enfim, ou que todas sejam diferentes entre si. Mas você não pode pegar o resultado da amostra e inferir. É o contrário. Você já montou o teste, você foi a campo, teve uma amostra do teste de campo, e aí você vai fazer o exemplo, né? Mas por que eu fiz essas médias aqui? Primeiro que a gente vai usar elas, né? Média de cada linha aí, né? Segundo que é para dar essa noção, é sempre bom enxergar os dados. Pô, eu estou suspeitando que tem pelo menos uma média diferente das demais. E uma dá 26,5 enquanto as outras estão acima de 30, pode ser essa. Como que eu vou fazer o teste? Olha lá, vamos montar rapidinho aqui o que a gente montou lá em cima. Que é o seguinte, ó. Variância entre amostras, populacional, né? Que seria o parâmetro. Sobre a variância residual igual a 1. Variância entre amostras sobre variância residual maior do que 1. Beleza, para isso eu preciso do meu estimador. O meu estimador, ele prega que eu tenha o SE quadrado sobre o SR ao quadrado. Vamos então pegar esse termo, puxar para cá e fazer ele. O SE quadrado, como eu mostrei para vocês, ele tem uma soma de quadrados que tem aquela fórmula linda, que é o seguinte, n vezes, n é o número de elementos, então já vou por 4, somatório de 1
até o número de médias que eu estou testando, K, que é 3. E aí eu vou pegar cada valor da minha linha, xi, subtrair pela média global, x barra barra, e elevar isso ao quadrado. Olha, minha média global vai ser a mesma coisa que a média dessas médias aqui, que é 30,833. Beleza. Aí se eu for lá e fizer essa continha dessa variância, eu vou obter... acho que eu já coloquei o valor exato, né? Então eu vou até dividir aqui pelo número de graus de liberdade, que é o número de amostras. O número de entre amostras eu tenho 3 amostras. Então é K, são 3, só que é 3 menos 1. Então aqui já vem um 2. Certo? Então, se eu fizer essa continha, e aqui o enfoque é para vocês entenderem o que está sendo montado, porque a conta resolvida da mesma maneira, né? Resolvida do mesmo jeito na aula seguinte, vocês vão fazer com um quadro, que é muito melhor, muito mais prático. Se for uma planilha, então, que você pode usar na hora, esse quadro é a planilha que você tem que montar ou saber interpretar. Isso aqui dá incríveis 65,33. Beleza. Valores de quilômetros ao quadrado, porque é uma variância. Esquece, é uma variância entre amostras, deu isso. A variância residual consiste de eu somar, né, todas as variâncias das linhas e dividir pelo número de linhas que eu tenho. Tá, eu já tinha deixado pré-calculado aqui que a variância entre as linhas, agora eu vou fazer a variância entre as linhas, vou deixar ela aqui, ó. Variância da linha A. Variância de cada linha, perdão, a soma de a variância da linha A mais a da linha B mais a da linha C dividido por 3. Isso, a média das variâncias das linhas. Ó que coisa louca. Por isso que a gente tem o quadro na próxima aula, só que aqui é bom entender de onde veio. Vamos lá, o primeiro termo aqui dá 8,33 nessa linha A. A da marca B dá 4,33 e a da linha C dá 9,66. O que é isso? Quer dizer o quanto os valores de uma mesma marca variam. E aí parece que a marca C realmente a gente já esperava isso. Ela tem 30, que é um valor razoavelmente perto dos outros, né? 30 é legal. Só que ele tem 28 também, então tem dois valores altos e aí tem do nada 23. Então tem uma variância, uma dispersão maior do que, por exemplo, o grupo B, que tem lá 32, 34, 31, 29, tá sempre 2 a mais, 2 a menos, 3 a mais, 3 a menos. A marca C tem um desvio ali, uma amplitude de 7 unidades, então é um desvio maior também, né? Se eu somar essas 3 linhas, esses 3 resultados que eu circulei aqui e dividir por 3, eu vou obter incríveis aproximadamente 7,4. Muito bem, tenho esses dois e agora eu vou dividir o que é entre amostras pelo que é residual. 65,33 dividido por 7,4 vai me retornar 8,78. Beleza. Então, para deixar essa contaiada toda limpa, eu tenho esse teste, eu tenho esse valor amostral aqui. Aí vamos ver se eu consigo transferir isso aqui para lá. Consegui. Consegui, mas foi na sorte. A gente vai aprender. Esse aqui é o meu F amostral. Vou até colocar aqui, ó, F amostral. Que a gente já viu de onde ele veio. F amostral. O F crítico vai vir, então, vamos lá, do F entre amostras. Entre amostras, quantos graus de liberdade? Tinham 3, menos 1, 2. O residual, poxa, como que é o residual? O Thiago não explicou direito. Residual é tudo menos entre amostras. O que é tudo? Bom, é o número de linhas vezes o número de colunas, são todas as informações que eu tenho, menos 1. Então eu tenho 4 elementos por amostra, em 3 amostras diferentes eu tenho 12, ou seja, 12 menos 1, eu tenho 11 no total, sendo que desses 11 do total, 2 já estão sendo gastos entre amostras. Então se 11 são total, 2 são entre amostras, eu tenho 9, opa, tem que voltar aqui, 9 resíduo, né, de sobra. E a significância do teste aqui que ele pede é 1% de significância se há evidências de que os pneus tenham durabilidades diferentes médias. Então, a 1% de significância. Eu vou ter que ir lá na tabela F, caçar lá número de graus de liberdade 2 e 9, com 1%, isso vai dar 8,02. Lembrando que a gente tem a nossa distribuição F, que é uma coisa assim. Até que ficou bonita essa F, deixa eu fazer ela mais assimétrica. Uma coisa assim, beleza? E aí, o valor de barreira era 8,02 e a nossa amostra caiu
além da barreira, que é sempre um teste unicaudal à direita nesse exemplo. Aqui está a nossa amostra. Então eu vou até por aqui, 8,78. Beleza. Então eu rejeito a hipótese nula, que é o quê? Ah, 1 sobre o outro é igual a 1? Sim, é verdade, mas a minha hipótese nula original é que as médias são iguais. Então eu tenho evidências estatísticas para afirmar que há pelo menos uma média diferente das demais. Qual é essa média, Thiago? Olha, aí você teria que fazer um segundo teste, um teste post-hoc que chama. É um teste após um teste de hipóteses. Mas isso é conversa para qualquer outro vídeo ali, fora aqui do escopo desse curso que a gente vai colocando ali ao longo do tempo, mas se você já quiser saber, a gente pode deixar aqui na descrição um desses testes post-hoc que a gente chama. Mas o que a nova retornou pra gente aqui, o que uma análise de variância, que foi o que a gente fez, que a gente vai fazer no próximo vídeo muito mais detalhado como ela é feita da maneira mais prática, né? Foi testar médias. O nome é análise de variância, mas estamos testando médias. Tá legal? Então a gente testou médias e conseguiu concluir que há pelo menos uma delas diferentes aqui nos grupos A, B e C, entre os grupos A, B e C. Beleza, deixa eu passar para a nossa anotação que a gente vai fazer agora, ó, só para ver como vai simplificar a vida nos próximos exercícios. Deixa eu ver se está grande o suficiente, acho que está, né? Ó, primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente tiver um exercício e tiver uma tabela dessa que vocês viram. A gente vai pegar todos os valores de cada linha e somar os valores para cada linha, ó. Então, linha I, linha A lá da marca A, soma todos os valores. Salva isso numa variável chamada TA. Ou TI, né? Se a linha for linha I, então vai ser linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. A gente vai fazer isso aí, soma todos os resultados da linha. Por quê? Soma, você vai usar. Outra coisa, você vai pegar todos os quadrados dos valores da linha, pegar cada elemento, elevar ao quadrado e soma tudo, numa linha só. Então a linha 1 vai ter a soma dos quadrados da linha 1, vai ser o QA, ou Q1, que seja, né? Beleza. Aí quando eu somar todos os valores das linhas todas, eu vou chamar isso de T, então eu tinha, ó, TI, que é da linha I, a soma dos valores da linha I, QI, que é a soma dos quadrados da linha I, aí eu tenho T, que é a soma de todos os valores de todas as linhas, então é a soma da tabela toda, eu tenho Q maiúsculo, que é a soma de todos os quadrados de todas as linhas, eu vou ter X barra I, que é soma do valor da linha I dividido pelo número de elementos. É a média da linha. A gente fez isso agora há pouco. A gente fez. Você vai precisar fazer também isso. Só que você já vai ter o TI, então isso vai ficar mais fácil. X barra barra é a grande média de tudo. Então você vai somar todos os valores e dividir pelo número de elementos total. Que nesse exemplo fica T, que já é aquele valor, dividido por NK. E aí qual que vai ser a parte mais legal? Com essa notação aqui, a gente vai escrever soma de quadrados totais, que tinha uma fórmula feia que eu mostrei para vocês. E ela não vai ficar muito horrível, não. Pensa que se você tiver ali Q, você só somou valores em linhas ali, uma planilha, você faz isso rapidinho. Ou até na mão é uma operação mais fácil. Em vez de ficar pensando na fórmula, pô, soma todas as linhas, chama de T. Soma todos os quadrados, chama de Q. N é o número de colunas, K é o número de linhas. Beleza. Você vai acostumando. 3, 4 exercícios disso, você já tá craque. E a gente vai falar, olha, soma dos quadrados totais pode ser explicado como uma formulinha assim, ó. O Vinícius vai mostrar com mais detalhe na próxima aula. Então, você já vai ter o Q calculado, o T calculado, o N você já vai ter definido e o K também, soma de quadrados total. Você não vai precisar ficar fazendo variância da linha, cada valor menos o outro. Não, já é um valor mais somado, né? Uma conta mais prática. Por quê? Porque daí você vai ter a soma de quadrados total, você vai calcular a soma de quadrados entre amostras, usando essa notação. A subtração de uma pela outra vai ser a residual. Muito bem. Aí, se você já entendeu o problema, você vai calcular, né? Você vai obter o grau de liberdade total, nk-1. E aí você vai falar, olha, o residual é o total que eu tenho, menos o entre linhas. Então, todas essas informações você vai obtendo com essa notação mais fácil, direto ali da sua tabela, para chegar neste grande quadro aqui, que é o quadro de análise da variância. Então você vai falar, olha, meu problema tem uma fonte de variação. Essa fonte de variação pode ser entre linhas, pode ser o todo e pode ser o que sobrou, que é o resíduo. Entre linhas eu preciso de uma soma de quadrados, que é a soma de quadrados entre linhas. Que aí você vai poder ter lá a sua equaçãozinha resumida, sei lá, Q menos T ao quadrado sobre NK, que seja, alguma coisa assim. Mas você já vai estar acostumado a fazer, é mais simples.
direto dos dados que você tem, é mais simples usar a anotação depois de fazer umas 2, 3 vezes. Então, você vai calcular a soma de quadrados entre linhas, você vai calcular total, você vai obter por diferença essa do resíduo, sem muito problema. Aí você vai ter o grau de liberdade total também, que já está definido, mas você vai sempre relembrando para saber de onde veio. O total também, isso sempre tem que fazer sentido. E a diferença é o resíduo. Muito bem. Com isso tudo, você já tem a cara do gol ali, porque com soma de quadrados e graus de liberdade, né, se você dividir um pelo outro, você vai ter a variância entre amostras, que a gente chama também de quadrado médio, mas é isso, variância entre amostras e variância residual. Com as duas, você chega na sua F calculada na sua amostra. E aí, o arremate é a F crítica, né? Que vai ser aquela F com K-1, e aí K, N-1 e alfa. Então esse quadro vai dar para você o F amostral e você vai ter talvez uma outra coluninha ou não. Você pega em algum lugar o F crítico, compara os dois e define o teste. Tá bom? Deixa eu voltar aqui que essa aula já está um tanto quanto longa. Vamos recapitular então. A gente estava até então testando duas populações. A gente testou uma no começo, aprendeu o que era teste de hipótese, aí a gente testou duas e viu que a coisa ficava um pouquinho mais ampla. E agora a gente vai testar médias para K populações, várias. Quantas eu quero? Quantas você tiver? K populações distintas. Para isso a gente teve que começar a olhar variância entre linhas, entre as nossas populações que a gente está testando, porque decompor o problema em variâncias era mais simples, é mais fácil de tratar matematicamente do que continuar com aquelas milhões de opções em médias que a gente tinha, de x barra, x barra, x barra, x barra. Não, agora é uma variância. Se tudo é meio igual, né? Se tudo é meio igual, a variância entre as amostras tem que ser pequena. Pequena em relação ao que? Ao resíduo, a gente definiu ali resíduo. Então, se a variância entre amostras dividido pela variância do resíduo for igual a 1, ou seja, se eu não conseguir dizer que essa variância entre amostras é muito maior que o resíduo, né? Eu vou falar, olha, tá tudo meio igual. As variâncias entre as amostras estão tudo meio iguais, então não há uma média diferente das outras nesse problema. Agora, se a minha variância entre as amostras for grande o suficiente, maior que o resíduo, né? Eu vou rejeitar um teste F e vou chegar à conclusão de que naquele grupo de K populações eu tenho pelo menos uma média diferente das demais. E aí, para descobrir a média, qual que seria essa, você tem que fazer um outro teste, que já é escopo para uma outra conversa nossa. E a sequência agora, né, é mostrar o quão poderosa é essa teoria, né, essa ferramenta, porque você está com K populações à sua disposição. E a gente vai sempre incrementar isso. O Vinícius vai fazer exercício no próximo vídeo. E a gente vai então continuar a expandir o conceito. A gente viu entre várias marcas, só que eu tinha 4 pneus ali no exemplo. Agora eu posso ter marcas e tipos de pneu. Aí eu vou ter 2 classificações. Aí eu vou testar entre as amostras das linhas, entre as colunas. Depois eu vou fazer um escarcéu aí, vou mudar tudo. A gente vai usar repetição e a gente só vai aumentar o número de comparações que a gente pode fazer entre médias com o nome análise de variância. Tá bom? E aí, para fechar o curso mesmo, se você está entendendo tudo que veio até aqui, a gente vai usar esse quadro de análise de variância para um outro tema muito sutil, muito importante, que chama regressão linear, tá bom? Meus spoilers e o meu tempo e a nossa disponibilidade nessa aula aqui já se esgotaram. Tem algum recado ou quer encontrar eles no próximo vídeo? Guarde o próximo vídeo que vai ficar tudo muito melhor. Tudo muito melhor, porque esse foi muito bom também. A gente se vê no próximo vídeo, até lá, valeu!